Então, vamos falar sobre algoritmos de inteligência artificial, de uma maneira geral, nos diagnósticos de saúde na educação. Teremos o tempo da exposição e depois fiquem abertos às perguntas, que, sem dúvida, o que surge aqui nas apresentações é muito interessante. Então, um rápido sumário dessa nossa palestra. Nós vamos também, como é para a área de humanas, então a gente, digamos assim, não pressupôs nenhum conhecimento, pré-requisitos assim, de conhecimentos na área mais tecnológica muito estabelecidos. Então, alguns conceitos mais introdutórios nós vamos passar para contextualizar o que vai ser falado. Então, vamos falar de alguns conceitos introdutórios da área de inteligência artificial. Falaremos de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, que é uma área que está muito em voga. Aí também, justamente vindo na temática da palestra, eu estou saindo, na verdade, diagnostiquei uma gripe ontem, então estou ainda no processo. Então, se eu tiver pigado, mas se eu tiver que parar toda hora para tomar água, já entendo as minhas vicissitudes biológicas. Bom, falaremos também a inteligência artificial na saúde, especialmente na medicina. Um estudo de caso bem específico, claro que o leque de opções é muito grande, mas daremos também, foi até desenvolvido por um ex-aluno meu de doutorado, que é professor lá na Federal de Santa Maria, um algoritmo de inteligência artificial aplicado ao diagnóstico de diabetes. Vamos falar também um pouco, que já está no jargão, o doutor algoritmo, que também, como na época que nós vivemos com tanta profusão de informações, as pessoas às vezes têm algum diagnóstico, vou ao médico ou procuro talvez o que eu tenho, a cura ou até a solução para o meu problema através da própria internet, sem nos esquecermos justamente que nós vivemos num país, e aqui eu posso falar até com mais propriedade, porque nós estamos num Instituto de Humanidades, e você se preocupa muito com o ser humano, o que é muito bom. Claro que também quem desenvolve tecnologia também se preocupa com o ser humano, mas vocês veem num sentido muito mais amplo. Então, não há por que não falar a questão das desigualdades gritantes que nós temos no nosso Brasil, e sabemos também a dificuldade do próprio acesso a uma consulta médica. Às vezes as pessoas levam um ano e meio para conseguir uma consulta, até foi uma questão que eu abordei também nessa entrevista. Bom, então, qual o papel das tecnologias, se eventualmente as tecnologias podem fornecer soluções, mas será que essas soluções são confiáveis, não são? Então, por isso mesmo, nós não podemos falar em tecnologia sem estar, como foi dito pela Suzana, resgatando um pouco os elementos aí do meu currículo, essa preocupação com questões éticas junto ao desenvolvimento tecnológico. Também apresentarei, assim, eu acho que isso faz um bom resgate das aplicações de saúde e também ligadas ao ensino em saúde, pesquisas assim, no estado da arte, do estudo de informática, inclusive esse material vai ser apresentado por uma colega que fez uma síntese amanhã lá na nossa universidade. E também vou aproveitar a oportunidade, tenho certeza que a convicção, a esperança, a expectativa, que alguns de vocês, ou vários de vocês, possam se interessar por um evento peculiar que nós estamos organizando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de forma interdisciplinar. Inclusive, o professor aqui, Eduardo Vicentini, é também membro do comitê de programa. Há também aqui na própria Unicinos um grupo muito forte de filosofia na neurociência, a professora Sofia Stein, que hoje, inclusive, eu gostaria também de já ter feito uma visita para ela, mas por questões de agenda ela não podia nos receber, e eu também, antes de vir aqui, estava numa outra agenda no Tecnocinos, então ficou impossível. Nós estamos marcando, inclusive, em setembro já, uma visita para o grupo de pesquisa da professora Sofia Stein, que trabalha também com filosofia computacional. Então, a gente vê como que a gente não pode associar as áreas tecnológicas das áreas de humanas, quer dizer, está havendo uma convergência, essa convergência é difícil, mas nós temos que procurar isso cada vez mais. Então, esse evento, como eu falei, tem expectativa que possa interessar vocês, eu acho que, e tem a ver com o tema da palestra, vou dar algumas informações sobre o mesmo. Bom, então, como conceitos introdutórios, a gente pode resgatar os computadores. Então, houve um esforço muito grande para o surgimento da própria computação durante a própria Segunda Guerra Mundial. Então, nós sabemos que também, do ponto de vista bem humano, é triste isso, mas as guerras acabam por desenvolver muitas tecnologias, e, obviamente, a maior guerra de todas, a Segunda Guerra Mundial,
não seria diferente e, de uma certa maneira, ajudou muito a alavancar o desenvolvimento dos computadores, mesmo porque o chamado pai da computação, Alan Turing, que nós tivemos a oportunidade de sermos o curador de uma exposição que ocorreu no Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2012, foi até 2013, que itinerou também uma máquina, essa exposição, aliás, itinerou por todo o Brasil, foi contratado por todo o esforço de guerra dos aliados, britânicos mais especialmente, para quebrar os códigos das comunicações nazistas através daquela famosa máquina Enigma. Inclusive, por ocasião dessa exposição, nós, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um aporte de recursos do próprio Ministério da Educação, tivemos que era justamente eu acho que ele foi professor aqui da Unicinos, ou tem uma ligação muito forte aqui com vocês, agora me fugiu o nome, que era justamente o Ministro da Educação, que fez o contato com o nosso reitor e possibilitou a compra da máquina Enigma, que está no acervo da URGS e está aberta a visitação. Então, quem tiver interesse em visitar uma máquina Enigma original, com mais de 70 anos de história, né, tem essa possibilidade de visitar na URGS. Nós estamos até pensando na logística, eventualmente fazer uma sessão de demonstração prática, já que ela é completamente operacional, durante o nosso próprio evento. Bom, então, os computadores surgiram, de uma certa forma, na década de 40, na década de 50. Na década de 50 se desenvolveram mais, mas, de uma certa maneira, ali, a partir dos anos 56, inclusive, que surgiu o conceito de inteligência artificial, a gente vai ver um pouco, mas que eu queria dizer que os pais da computação, quando, digamos assim, criaram os conceitos fundamentais da computação como um todo, dos computadores, mais propriamente dito, já se preocupavam com inteligência artificial. Então, Alan Turing é o chamado pai da inteligência artificial, e também um dos nomes centrais da computação, até por ele ter desenvolvido a ideia de algoritmo, ver que algoritmos poderiam ser computáveis ou não, ou seja, que deu início a toda a computação, ou seja, a computação se fundamenta numa ideia de ver o que eu posso resolver de uma forma algorítmica, ou seja, seguindo uma série de passos, e qual máquina pode executar essa série de passos. Então, quando eu desenvolvi esse conceito, não havia uma máquina real, só havia uma ideia abstrata, mas com o tempo essa ideia abstrata se materializou e propiciou tudo que nós estamos vendo por aí. Mas justamente Alan Turing já tinha um interesse na inteligência artificial, até uma questão muito interessante também, que, de uma certa forma, o interesse dele na computação ou no desenvolvimento de máquinas seria até para se comunicar com um grande amigo que ele teve, que o Christopher Morcom, que morreu muito precocemente, na idade de 18, 19 anos. Ele pensou, não, como que eu vou poder me comunicar com esse meu amigo que já está morto? Então, quase que seria uma ideia do espiritismo, mas envolvendo muita tecnologia. Então, vou desenvolver computadores, vou tentar me comunicar com ele. E outro também, nome fundamental no início da computação, é John von Neumann. Todas, inclusive, se nós estamos usando o próprio celular, sistemas operacionais, computadores, laptop, desktop, etc., supercomputadores, o conceito é sempre o mesmo. A chamada máquina de von Neumann. Nós temos, então, o programa principal que roda numa memória, dados do programa e dados que vão ser processados pelo programa estão na memória principal, são chamados da memória principal. Então, nós temos a CPU, desculpa, são rodados no processador, mas, então, nós temos, então, o processamento, as unidades de entrada e saída e o acesso à memória. Então, essa é a ideia base da arquitetura de von Neumann. E von Neumann também, que é um dos pais da computação, já pensava na inteligência artificial, no conceito que a gente pode dizer, não, isso é ficção científica, robôs autorreplicantes. Então, a computação, de uma certa maneira, ela está muito envolvida com a inteligência artificial, e também a própria inteligência artificial está muito envolvida com a própria filosofia e com o próprio conhecimento de nós próprios e com a própria fronteira de se nós vamos poder criar máquinas mais inteligentes do que nós mesmos ou não. Então, no fundo, o ser humano, com tecnologias tão avançadas como as que a computação está possibilitando, está se desafiando no sentido de ver o que pode surgir daí para frente. Bom, espero não fugir muito do tema da palestra, mas é uma série de conceitos, de informações que eu acho que vale a pena contextualizar. Bom,
Dentro da inteligência artificial, que nada mais é do que o desenvolvimento de sistemas baseados na inteligência humana, ou de animais até, que pode desenvolver, então, algoritmos, sistemas de interesse para os seres humanos, em uma série de aplicações. Mas, nos anos 80, uma parte da inteligência artificial, algum outro modelo, se constitui na chamada área da aprendizagem de máquina, machine learning, que justamente tenta ver como que, automaticamente, através de um conjunto de exemplos, por exemplo, de vários exemplos, se eu estiver querendo reconhecer caracteres escritos à mão, né, uma máquina que faça isso, eu posso dar um conjunto muito expressivo de exemplos e essa máquina vai aprender a reconhecer se é um 7 ou se é um 1. Nós mesmos, humanos, temos, às vezes, dificuldade de reconhecer qual caractere. Eu tenho dificuldade de reconhecer mesmo o que eu escrevo. Eu acho que eu tenho que treinar bem uma rede neural para aprender melhor do que eu mesmo a reconhecer meus caracteres, porque às vezes eu não consigo reconhecer. Bom, mas justamente é isso, nós estamos num limiar, nós estamos numa era que várias aplicações de computadores fazem muito melhor do que nós seres humanos. Então, não há também essa questão, vamos usar a tecnologia ou não vamos usar. Se a tecnologia está aí, é claro que as pessoas vão usar, mas também tem que haver toda uma preocupação ética com a utilização das mesmas. Bom, e um campo, e mais recentemente houve um subcampo do aprendizado de máquina, que é o chamado aprendizado profundo, Deep Learning, que também usa técnicas de redes neurais, mas de uma forma um pouco mais complexa, com mais camadas, com uma outra arquitetura, e também que se possibilitou com o próprio avanço dos computadores muito mais rápidos, né? E também com a disponibilidade de dados. Então, uma coisa... E com a própria internet, a computação em nuvens, o armazenamento mais barato, então possibilitou que a gente tenha muito mais acesso a dados, como, por exemplo, o Google, o Facebook. Quantos usuários tem o Facebook no mundo? Eu acho que está na ordem de bilhão de usuários, né? Quando nós vamos nas nossas casas, vamos usar um Netflix, olha quanta informação tem dos usuários de Netflix, recomendação disso, daquilo, quer dizer... Então, as máquinas têm que ser mais eficientes, as arquiteturas têm que ser mais eficientes, e os sistemas computacionais baseados em inteligência artificial têm que ser mais eficientes. Então, todos os sistemas que nós estamos falando, por exemplo, e eu vou falar também na palestra, como o Waze e outros, fazem uso massivo de técnicas de inteligência artificial. Então, eu vejo assim, agradeço mais uma vez o convite, a propriedade da área de humanas querer cada vez mais, né, ter contato, não só com a minha palestra, como outras também, que eu já vi na interessante programação, mas, sem dúvida, são coisas que estão cada vez mais convergentes, que a gente tem que trabalhar em vários espaços. Então, Alan Turing, já em 1950, fez esse artigo seminal, que cujo título aliás, começa com a frase Can the machines think? Ou seja, as máquinas vão poder pensar ou não? De uma certa maneira, essa é a grande, o maior enigma, por falar em enigma, né? É o grande enigma da inteligência artificial, da computação e da tecnologia, de uma certa maneira. Claro que o que mais desenvolve, o que mais representa a tecnologia do século XXI são os computadores, mas, de uma maneira muito ampla, podemos pensar que a grande questão é essa: as máquinas podem realmente pensar ou não? E, ao pensar, é justamente o sentido de terem até um certo grau de consciência. Aí vem dois conceitos muito importantes na inteligência artificial, que são os da inteligência artificial fraca e da inteligência artificial forte. Na inteligência artificial fraca, nós acreditamos que, inspirados na natureza, inspirados na inteligência humana, no cérebro, no funcionamento do cérebro humano, nós podemos desenvolver aplicações que são muito úteis, não configura que as máquinas realmente sejam efetivamente inteligentes, os sistemas computacionais. Já na inteligência artificial forte, há uma presunção, um desejo, uma expectativa que as máquinas se tornem tão ou mais inteligentes do que os seres humanos. Então, quando a gente fala de uma inteligência verdadeira mesmo, nós estamos falando de uma inteligência artificial forte, e é justamente esse era o sonho dos fundadores, o desenvolvimento de uma inteligência artificial forte, né? Bom, ele também é responsável pelo chamado teste de Turing, que seria um teste de inteligência que ele descreve nesse artigo, em que, por exemplo, eu estou aqui com um computador, uma pessoa está num outro prédio que não está me vendo, eu estou interagindo com esse ser, melhor dizendo, e esse ser pode ser tanto uma pessoa quanto pode ser uma máquina. E, para Turing, se, por exemplo, um certo número de usuários, durante um certo tempo, fossem capazes,
fossem capazes de detectar quem era a máquina, quem era a pessoa. Aliás, desculpe, se a máquina pudesse se passar como pessoa, ela estaria passando o teste de Turing. Recentemente, em 2014, um programa de computador, um chatbot, Eugene Bultmann, eu não estou entrando muito nesses detalhes aqui, porque o foco é um pouco diferente, foi capaz de passar um teste de Turing, mas também isso não quer dizer que realmente se tenha chegado no santo grau da inteligência artificial forte. Então, a gente também tem que relativizar muitas coisas, né? Bom, um outro ponto fundamental no surgimento da IA foi a conferência de Dartmouth, em 1956, foi cunhado o termo. Bom, então, alguns conceitos introdutórios, o que eu já falei, os conceitos de IA fraca e IA forte. A inteligência artificial, quando ela surgiu nos anos 50, assim, os pais daquela conferência de Dartmouth estavam muito ligados a uma certa IA simbólica, nós estávamos também no auge da Guerra Fria. A ideia muito era o desenvolvimento de tradutores automáticos, justamente nessa guerra de informações, de espionagem, etc. Não só, então, haviam colocado um desafio muito grande, que por muito tempo não foram capazes, a ciência como um todo, de resolver adequadamente esses problemas de tradução automática. Agora, mais recentemente, com todos os avanços, tem se progredido bastante, realmente já coisas bem interessantes nesse campo, né? E também tentar justamente demonstrar que a máquina era mais inteligente que o ser humano através de alguns testes bem específicos, como, por exemplo, ganhar do xadrez, em jogos de xadrez. Então, por muito tempo, houve a ideia do desenvolvimento de sistemas especialistas, como mais sim para a própria medicina, né, que é o tema aqui da palestra, quer dizer, então, através de uma série de conhecimentos de médicos, numa certa área da medicina, vamos treinar estudantes para ver qual o melhor diagnóstico, qual é o melhor diagnóstico para uma certa possível doença que o paciente venha a ter. E também, como eu falei, jogos de xadrez, inclusive em 1997, a IBM desenvolveu aquele jogo, o Deep Blue, que era uma máquina, um sistema computacional, melhor dizendo, que foi capaz de ganhar do Garry Kasparov, que era o grande mestre de xadrez. E o que é mais paradoxal, inclusive, isso, eu tenho uma disciplina na informática da URGS, que se chama computação evolutiva, e justamente eu questionei na nossa primeira aula do semestre, que foi na terça agora, se para que um sistema seja conhecido, dito como de inteligência artificial, com comportamento inteligente, ele tem necessariamente que usar uma técnica de inteligência artificial. Normalmente sim, mas não necessariamente, porque o próprio Deep Blue, ou seja, foi mais inteligente que o campeão mundial no xadrez, que era o que eles estavam testando, e não tinha nenhuma técnica explícita de inteligência artificial, mas algoritmos de otimização, mais ligados até a outras técnicas de meta-heurísticas, que se chama, e não necessariamente usando técnicas de inteligência artificial. Mas não quer dizer que o sistema não fosse apresentar seu comportamento inteligente. Bom, então, nós começamos no desenvolvimento da inteligência artificial com uma inspiração em modelos mentais, então, justamente, como que a pessoa pensa para fazer o conhecimento que ela tem no domínio médico, por exemplo, a reprodução do raciocínio, então, mais trabalhando em modelos mentais, a replicação do conhecimento de especialistas e também uma explicitação do conhecimento. Já uma outra abordagem que veio depois, de uma certa forma, ficou mais famosa depois, é a inteligência artificial conexionista, que está ligada muito a uma inspiração mais biológica, ou seja, como que os neurônios dos nossos cérebros, os 100 bilhões de neurônios, estão conectados, como eles processam as informações, e como isso nós podemos pegar esse conhecimento biológico como inspiração para desenvolvimento de modelos artificiais que também venham a ser usados em várias aplicações úteis de engenharia, em vários domínios. Bom, aí o conhecimento é mais implícito, a gente não tem uma explicitação do conhecimento, e um dos paradigmas principais é o de redes neurais artificiais, que justamente tem um novo boom, em 2015, com a chamada, o aprendizado profundo, o Deep Learning, que nada mais são do que são redes neurais, só com uma outra arquitetura, com outras configurações. Bom, e também isso também só foi possível através da disponibilidade das GPUs, Graphical Processing Units, que processam informações de uma forma muito mais eficiente, mais rápida e de forma distribuída, se a gente for usar, e também Big Data, que é
esse acesso enorme a informações, mas quer dizer, não adianta a gente ter acesso a informações, a gente não consegue processar. Todo o segredo é processar de uma forma adequada as informações que vêm em tempo real. Alguns conceitos introdutórios de Machine Learning, e é justamente como que nós vamos usar os algoritmos para coletar dados. Então, a gente quer os algoritmos para coletar dados, processar e dar um resultado adequado, né? Então, a gente vai querer fazer predições ou determinações no mundo real. Comparando, então, a questão do Deep Learning, então, só para contextualizar, a gente vai querer, até nos sistemas agora que já estão, a Tesla está desenvolvendo o carro elétrico, e depois também quer que seja totalmente automatizado, sem intervenção do ser humano como motorista. A Google também, há várias experiências. Mas é óbvio, como que o carro vai poder dirigir de uma forma autônoma, sem o motorista estar vindo na direção, se não tiver muita inteligência artificial, se não houver justamente o reconhecimento de obstáculos, se um carro passar na frente, se tiver uma placa de pare, como é que ela... Qual é a semântica, né? Então, nós temos que ensinar para o sistema computacional que está no controle a semântica de todo como andar no trânsito. Então, uma placa de pare, então... se nós fôssemos usar técnicas da computação, de visão computacional, um pouco mais perto, nós utilizaríamos classificadores como filtros, detectores de bordas de imagens, detectores de forma, para ver se, especificamente da placa de pare, se nós temos um octógono, né? Reconhecimento de letras em palavras, etc. Então, eu vou querer desenvolver algoritmos que vão reconhecer todas as placas importantes que eu posso encontrar no meio do caminho. Tá, mas especificamente numa placa de pare, que é justamente uma das que está mais envolvida em possíveis situações de acidente de trânsito, né? Mas se a placa tiver o dia está muito nublado, uma árvore está tapando essa placa, o que acontece? A gente sabe que no próprio Brasil, infelizmente, não se dá uma atenção devida à sinalização, e isso seguidamente acontece de uma árvore, mas ninguém se dá conta que tem uma árvore tapando uma placa de pare, né? Bom, e aí, mais recentemente, então, Andrew Ng, da Google, é um dos grandes precursores dessa área, desenvolveu aplicações de Deep Learning com a taxa de acerto, para várias aplicações com taxas de acerto maiores que seres humanos. Então, na verdade, o que se usa é muitas e muitas imagens. Então, quer dizer, a gente vai apresentar placas de pare também com dias nublados, com pouca iluminação, em várias situações, mas em muitos exemplos. E essa rede vai apresentar, através de uma técnica para fazer esse aprendizado, através de pesos que acontecem nos neurônios, que estão aqui em amarelo, né? A gente vai minimizando os erros, depois mais adiante também vou apresentar um pouquinho mais detalhes como isso funciona. E a rede então vai aprender o que é uma placa de pare ou não, sem termos que explicitamente dizer, olha, uma placa de pare formada com, em português, um P nessas características, um A com essas outras. Não. Pelo exemplo, essa rede vai entender e vai dar resultados, em muitos casos, superiores aos dos seres humanos. Então, as redes Deep Learning estão tendo muito sucesso justamente em processamento de imagens, em processamento de língua natural e outras aplicações. Então, algumas aplicações da vida diária. Então, a Amazon, por exemplo, os chamados sistemas de recomendação, que também estão aí, né? 35% das ofertas que são feitas são oriundas de produtos recomendados. Então, por isso que é importante a recomendação que uns fazem vai para outras pessoas. O Netflix, então, também patrocinou a competição de $1 milhão para melhorar o sistema de recomendação. E se sabe já que 70% das escolhas dos usuários surgem a partir de recomendações online, né? Então, até a gente fica pensando, não, como é que sabe o meu gosto? Não, sabe o meu gosto porque eu já demonstrei o meu gosto. Ou usuários, amigos, enfim, pessoas próximas já deram por vários exemplos. Justamente é muito baseado em exemplos, no histórico de eventos que são registrados adequadamente com bancos de dados, com técnicas adequadas de acesso a esses bancos de dados. Como eu falei também antes, e tem a ver até com aquela própria aplicação de uma direção autônoma, o Waze, né, tirar motoristas de congestionamentos ou indicar a melhor rota. Mas, de novo, a gente sabe que
nós não podemos ser ingênuos e achar que a tecnologia resolve todos os problemas. Quantas vezes já não se ouviu que, usando aplicativos, não sei se foi o próprio Waze, que turistas, por exemplo, alugam um carro no Rio, às vezes o Waze indica o melhor caminho, o caminho mais curto, mas esse caminho mais curto pode atravessar uma zona conflagrada com um tiro perdido. Então, é mais rápido. Talvez o caminho para outra vida seja mais rápido, às vezes, se a pessoa não saiba realmente relativizar as próprias tecnologias. Eu estava com a minha esposa também em uma conferência, já, acho que quase uns 8 anos atrás, foi na Alemanha. Estava no início também do uso de aplicativos para direcionamento do motorista, né? E não sei se era piada ou é verdade mesmo, que aí uma professora inglesa disse que um colega dela tinha seguido, caiu diretamente no lago. Às vezes isso é possível, né? Ou cair numa zona de tiro, ou cair no lago. Mas isso, claro, que são contra-exemplos. Obviamente, esses sistemas têm ajudado muitas pessoas em muitas situações. Né? Obrigado. E também, se a gente for ver como que também as postagens que vêm para o Facebook, a personalização. Então, como é que 1 bilhão de usuários pode dar conteúdo personalizado para esse 1 bilhão de usuários, se não fossem os grandes avanços que se tem em inteligência artificial e na computação, isso em outras redes sociais como Twitter, ou sites de navegadores como Google, etc. Bom, agora vamos entrar mais especificamente dentro da medicina e da educação. Na medicina, é claro que nós queremos fazer muitos cálculos relacionados à predição de riscos, né? Análise automática de diagnósticos, essa é uma área que está avançando muito, também ligado ao deep learning e o processamento de técnicas eficientes de processamento de imagens, avanços em estatística também, em radiologia, mamografias, por exemplo. Então, eu estava agora fazendo um estágio sênior na Universidade de Aalto, em Helsinki, na Finlândia. Participei de um evento promovido pela Academia Finlandesa de Ciências, que eles estavam bolando um edital específico para a aplicação de inteligência artificial na área de exatas, em física, engenharias e outras áreas. E justamente estava uma das painelistas, uma professora da estatística, que tem um projeto muito grande de fazer, de uma forma automática, a detecção de câncer de seio através de uma análise massiva de mamografias e usando técnicas, no caso delas, estatísticas também adequadas. Então, sem dúvida, é óbvio que a medicina, a saúde, não vai prescindir dos grandes avanços tecnológicos que nós podemos permitir. E nesse aspecto, até, eu gostaria de resgatar, nessa visita que eu mencionei para vocês agora no Tecnocinos e na Unitec, justamente há uma empresa que também, em colaboração com a Siemens, da Alemanha, faz pesquisa para automação de hospitais. Então, e trabalham em engenharia biomédica. Então, algumas empresas aqui do próprio Parque Tecnológico já têm essa vocação de trabalhar ligado à área biomédica muito forte. Bom, como eu não conheço eles, isso não é uma propaganda. Com isso, a gente pode fazer a sugestão de tratamentos adequados para uma série de enfermidades, assim por diante. Então, temos como exemplo o startup Troxar do Vale do Silício, que justamente faz o cruzamento de diversos dados públicos com particulares. Isso também é um grande problema na medicina, são os estudos epidemiológicos, né? Quando que o particular interfere com o público? Quer dizer, se eu tiver uma doença X, é claro que seria muito interessante que o meu médico tivesse conhecimento, sei lá, 20 mil pacientes no mundo inteiro que têm esse problema, qual foi, digamos, o que foi prescrito para eles e que resultado deu. Só que isso sempre esbarra muito também em questões legais. Então, como fazer trabalhos mais consistentes, né, que envolvam muitas pessoas, mas que também não incidem em problemas éticos. Aí, de novo, problemas legais e éticos. Então, de novo, a questão ética tem que ser trazida com propriedade para essas questões. Um sistema muito forte é o Watson Health, também, aí sim, já estamos falando do nosso evento, vai vir um pesquisador que trabalha ligado a esse grande sistema Watson da IBM, na área de saúde, o Dr. Guillermo Secchi, que está radicado nos Estados Unidos há muitos anos, e vai dar uma palestra sobre psiquiatria computacional,
E também, claro que envolve muita inteligência artificial, como que com pequenos trechos de fala se pode detectar a doença de um determinado paciente. Então, obviamente que, e por fala não é nada invasivo, então tem uma grande vantagem, então pode detectar se a pessoa está com um quadro de esquizofrenia, você pode desenvolver Alzheimer, etc. Então a gente pode, não, isso é mágica, não, isso é ciência, ciência dos nossos dias. Bom, quais são as principais áreas de investimento de IA em saúde? São cirurgia robótica, assistentes de enfermagem virtuais, processos administrativos também, que é uma vocação também de algumas empresas que atuam aqui no Tecnocinos, detecção de fraudes médicas também, de problemas de medicamentos ou próteses que não deveriam ser colocadas, e também a própria pesquisa em redução de erros na dosagem de medicamentos, por exemplo, entre outras, né? Várias aplicações. Bom, vamos dar aqui um apanhado muito geral sobre também inteligência artificial e educação. Essa também é uma área das tradicionais que segue, digamos, os paradigmas da chamada inteligência artificial simbólica, que está muito ligado a como as pessoas pensam. Então, se eu tenho que ensinar alguma coisa, então está ligado muito ao sistema simbólico e também ligado ao raciocínio e ao conhecimento, uma certa área do conhecimento. Olha, digamos que eu quero ensinar alguns conteúdos ligados à enfermagem. Então, tem que convidar enfermeiros para explicitar o conhecimento deles, então tem que ser explicitado e mostrar de uma forma adequada. Claro que hoje em dia também esses temas tutores e aprendizagem online, como totalmente desenvolvido, tem sido muito desenvolvida, mas o desafio todo é como tornar, que nem o Netflix da vida, eu quero que o sistema me recomende o que para mim provavelmente eu mais venha gostar. Então também eu quero, e a gente sabe que cada pessoa são alguns estilos de aprendizagem, né? Então nem todo mundo aprende da mesma forma, alguns são mais visuais, eu gosto mais por escrita, por raciocínio, por repetição, enfim. Então, como que um sistema tutor inteligente pode me recomendar, ligado com sistemas de recomendação, métodos mais eficientes para o aprendizado? Então, nós temos o módulo tutor, o módulo especialista, base de dados, o módulo do aluno, como que o aluno vai interagir com essa base de dados, tá? Como a gente vai representar o conhecimento, redes semânticas, lógicas de predicados, então, tudo isso faz mais parte da chamada IA simbólica. Não vou entrar muito em detalhes. Então, nós vamos armazenar conhecimentos e preferências dos alunos, onde vai se ressaltar a importância de uma certa atualização constante dos dados do aluno. Ou seja, o sistema tem que ter plasticidade, tem que ser flexível, melhor dizendo, para ir mudando conforme as próprias experiências dos alunos, né? E aí também uma área muito interessante que está sendo colocada nos sistemas tutores inteligentes é a chamada computação afetiva, que justamente que o próprio usuário, o aluno, sinta que está vendo uma certa uma conexão de sentimentos, digamos assim, com o sistema computacional que ele está operando. Então, você está fazendo algumas coisas que está errando muito seguido, não que venha algum reforço para ele, olha, não vá por esse caminho. Ao mesmo tempo, você está fazendo coisas, acertando muitos exercícios, que venha, sei lá, um emoticon de alegria. Então, pode-se usar muito emoticons para isso, e coisas mais complexas também, claro. Estratégia de ensino, então, quando interromper, que razões justifica interromper o curso de raciocínio e aprendizagem do aluno, né? O que dizer, como dizer, os métodos de disposição têm que ser colocados. Então, é muito importante a questão da adaptabilidade. Óbvio também que, de novo, falando das desigualdades do Brasil, estamos supondo que esse tema tem que ter o aluno tem que ter um bom acesso à internet, não adianta ser um acesso precário. É claro que não adianta quem for desenvolver o sistema ser um sistema excelente, se o aluno está toda hora caindo na internet, evidentemente que o aluno vai se desmotivar, né? Então, a gente está falando dentro de um contexto que as coisas funcionam. Então, quais são os benefícios do uso da própria inteligência artificial na educação? Vão permitir uma maior flexibilidade no ensino, vão gerar um ambiente cooperativo, pretende que tenha um comportamento semelhante ao de um professor, né? Envolvem claramente um trabalho multidisciplinar. E aí também eu gostaria de citar o trabalho feito pelo pós-graduação em Informática e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Ele foi criado em 95, eu até estava envolvido na comissão de criação e acabei sendo... Me foi dada a incumbência de ser o primeiro coordenador do curso. Já formamos mais de 250 doutores em todas as áreas de conhecimento, e a proposta desse curso é justamente essa. Como que a gente pode usar as tecnologias para tornar o ensino nas mais variadas áreas do conhecimento mais efetivo. E isso também levando em consideração diferentes educadores e assim por diante. Então, o grande desafio desse curso, desse programa, é a questão da interdisciplinaridade. Então, as unidades fundadoras falam da psicologia, da educação e da própria informática. Então, e ao longo do tempo nós temos recebido alunos de várias e várias turmas. Uma turma também que eu ofereço, disciplina que é compartilhada com esse curso, que é o curso de pós-graduação em computação, se chama Mentes e Máquinas. Deve ser oferecido até no próximo, no primeiro semestre, é aberto também a toda a comunidade, com alunos especiais, basta ter graduação. E, de uma certa forma, o objetivo maior dessa disciplina é estudar se realmente as máquinas vão se constituir como sistemas de inteligência artificial forte ou não. É claro que a gente sempre tem... e para isso a gente tem a gente pode ter vários approaches, ou pela filosofia, pela psicologia, pela computação, engenharia, física e outros. Bom, nós também temos outra técnica muito forte na inteligência artificial, são as chamadas redes bayesianas, que se faz um modelamento de um sistema muito em cima do conhecimento que a gente já tem. De novo, é um conhecimento explícito, muito em cima de sistemas probabilísticos. Então, a gente vai ver se, por exemplo, então, se o paciente, no caso de uma gripe, que nem uma sessão de anamnese feita por um médico, você espirrou, se você está achando que pode ser uma gripe ou uma sinusite, foi meu caso. Não foi, felizmente não foi sinusite, foi gripe. Mas justamente todas as perguntas são feitas porque o médico tem que saber se é um caso ou qual caso é para dar os remédios de acordo, a medicação de acordo. E isso, sistemas redes bayesianas se adequam bastante para isso. Que justamente são sistemas especialistas probabilísticos, uma base de conhecimentos, onde a gente vai dizer, olha, com esses sintomas, muito provavelmente, sei lá, 90% é uma gripe, 10% é uma sinusite. Então, não descarta um quadro, mas isso vai ajudar o médico a formar a sua ideia sobre qual o melhor diagnóstico para o paciente. Então, a gente vai relacionar probabilisticamente várias causas com os efeitos possíveis. E aqui eu já vou entrar, então, no caso específico, que foi desenvolvido pelo professor Sidney Silveira e seus alunos, no campus de Frederico Westphalen, da Federal de Santa Maria, que é um sistema inteligente para apoio ao diagnóstico de diabetes empregando redes neurais. Então, e é justamente, e eu acho que esse estudo de caso tem muito a ver até com o título da palestra que eu fui convidado a fazer aqui nesse momento, né? É justamente como a questão dos algoritmos e o diagnóstico em si, né? Então, claro que isso pode se ter em várias doenças possíveis, mas estamos usando aqui como estudo de caso, né? Então, o uso de uma base de dados de comunidade indígena americana chamada PIMA. Essa comunidade indígena é a comunidade que tem maior incidência de diabetes no mundo. 50% da população adulta tem diabetes. Então, foi trabalhado com essa base de dados. A taxa de acerto é de 81,3%, né? Ou seja, se acerta em 81,3% dos casos. Há 264 milhões de casos de diabetes em todo o mundo, 350 milhões a estimativa até 2025. O Brasil tem 11 milhões de casos, mas o que é muito preocupante é que muitas pessoas não sabem que tem diabetes. Por quê? Porque às vezes leva 10 anos para uma detecção, e no caso do Brasil, em princípio, pelo que é relatado no artigo, apenas 7,5 milhões têm consciência que tem a diabetes. Então a gente sabe quão problemática é essa doença em alguns casos, né? Se não é devidamente tratada, e se a pessoa não está tomando nenhum cuidado, pode morrer sem saber que tinha diabetes, né? A pessoa. E justamente é uma doença com múltiplos fatores, as causas podem ser obesidade, hereditariedade, hábitos alimentares, sedentarismo.
E justamente, então, vários fatores devem ser levados em consideração pelos médicos no diagnóstico. E a gente sabe que o diagnóstico é quase que a alma mater da medicina. Chegar a um bom diagnóstico e se há, claro, a medicação, os tratamentos adequados para aquilo, conforme a doença, é mais do que meio caminho andado, mas nem sempre. Os próprios médicos também podem errar no diagnóstico, e aí também entra muito como sistema de apoio aos médicos no levantamento de um diagnóstico. Tá? Aí, nesse trabalho, desenvolver o sistema SND, que é um sistema neural de apoio ao diagnóstico do diabetes. Usar as redes neurais artificiais, que são baseadas no nosso funcionamento do cérebro humano, baseadas no sistema neurobiológico, são sistemas massivamente paralelos e distribuídos, formados por unidades de processamento simples que vão calcular determinadas funções, normalmente não lineares. Então, nós temos uma fase de treinamento, então nós vamos dar vários exemplos, vamos dizer assim, ó, com essas características aqui de, sei lá, de massa corporal, depois até vou discriminar alguns desses fatores, massa corporal, aí, nesse caso foi feito um estudo somente com mulheres. Quantas vezes essa mulher já ficou grávida? E assim por diante. Então, vou apresentar vários exemplos, com vários dados de cada pessoa. Então, isso, aí também se aplica o conceito de banco de dados, ou seja, tem uma pessoa, uma instância, vários atributos dessa instância, e a classe que ela vai ter. Vai desenvolver diabetes ou não? Tem diabetes ou não? No caso, não é nem desenvolver, tem ou não tem? Né? Então, eu vou ter essa fase de treinamento, onde eu vou ter vários exemplos, e na fase de teste, justamente, eu vou dizer, olha, chegou uma nova paciente, eu não sei se ela tem diabetes ou não, mas com aquelas características dela, eu ponho no sistema, e o sistema vai me responder, para cada 5 pessoas, 4, ele vai responder adequadamente, não, essa pessoa realmente tem diabetes. Né? O aprendizado dessa rede neural, que é o sistema de aprendizado de máquina, pode ter um chamado professor que vai acompanhar para dar os rótulos, não, essa pessoa tem diabetes ou não, que é o aprendizado supervisionado, ou pode também ser não supervisionado. Podemos ter arquiteturas diferentes, configurações de camada única ou múltiplas camadas, e temos também vários tipos de conexões, para frente, feed forward, para trás, back forward, e assim por diante. Então, aqui nós teremos um exemplo da rede neural. Deixa eu ver aqui. Está mostrando aqui a luzinha ou não? O laser também? Bom, pouco importa. Então, nós temos uma camada de entrada, onde nós vamos com os diferentes atributos, uma camada onde vai ser feito o processamento, uma camada de saída que eu vou mostrar o resultado. Então, conforme o processamento, eu vou ter uma saída, digamos, no início errada, eu vou colocar a saída correta que eu queria para aqueles dados, e a rede vai corrigindo os erros ao longo do tempo, através de várias passagens. E com isso, ela vai ter, vai chegar uns pesos, que é de uma certa maneira, usando a própria ideia do conhecimento humano, nós temos vários neurônios e sinapses de alguns caminhos que são mais utilizados. Então, por que a gente consegue se lembrar de certas coisas ou não? Então, porque aqueles caminhos são ativados e na modelagem, justamente o sinal é processado, né, no cérebro, por certos caminhos, por certos neurônios. Sinapses, que são os terminais dos neurônios. Enfim, e a metáfora que a gente usa, a inspiração que a gente usa nas redes neurais artificiais é que a gente atribui para cada neurônio dessa camada do meio pesos que vão estar, digamos assim, corretos no momento que a rede tiver efetivamente aprendido com o conjunto de treinamento que lhe foi apresentado. A partir dali, pode-se mostrar outros exemplos e ela vai dar na saída o resultado adequado. Bom, essa base de dados foi utilizada... eu vou ter que acelerar um pouco até para dar tempo para perguntas. Tem gente que vai querer fazer perguntas ou não? É bom já saber, senão eu já vou continuar mais. Bom. Base de dados PIMA, Indians, desenvolvido pela Universidade da Califórnia em Irvine. Como eu falei, enfim, já dei algumas características, não vou voltar. Tem 768 pessoas, 34,9% da base tem diabetes, né? Então, quais são os parâmetros que vão ser usados? Número de vezes que a paciente ficou grávida, pressão arterial diastólica, espessura da dobra cutânea, idade que tem, classe a qual pertence a paciente, justamente, aí rotulado até.
ou supervisionado, tem diabetes ou não tem diabetes. Então, aqui é mais ou menos a arquitetura neural que a gente vai ter, a base de dados, os parâmetros que a gente vai estar utilizando e os dados de treinamento e teste da rede neural. E aqui, justamente, o que a gente vê é que, voltando aqui para esse slide, nós vamos ter um erro no início e a ideia é que a gente vai retropropagar, que é o algoritmo de backpropagation, ou seja, propagação para trás, vamos corrigindo os erros de uma forma que vá convergindo, né, o chamado erro médio quadrático, tá? Tem toda uma forma para calcular. Então, no início, o erro médio quadrático como um todo da rede é bastante elevado, mas vai justamente chegando, tendendo a zero. Quando tender a zero, porque realmente não está errando mais, a rede aprendeu. Ela foi treinada adequadamente, a gente pode dizer, aquele sistema aprendeu. Bom, agora falando rapidamente do doutor algoritmo, que nós já abordamos um pouco, então tem muita informação disponível na internet, pelo Google e outros, né? É claro que isso pode, até médicos podem usar esses conhecimentos, informações, melhor dizendo, né? E leigos também podem, também não é raro situações em que o próprio leigo o interessado, né? Vai atrás de tanta informação, consegue entender, consegue mais bibliografia, e quase que pode ajudar o médico a dar um diagnóstico que, às vezes, até um profissional está com dificuldade de encontrar. Bom, no caso do doutor diagnóstico, digamos assim, quais algoritmos de IA devem ser empregados? Aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda, também se faz muito uso. Aí, certamente, processamento de linguagem natural é muito importante. O que é o processamento de linguagem natural? É justamente uma daquelas áreas fundadoras de problemas para a inteligência artificial, que está relacionada aos tradutores automáticos. Como que, por textos, né, eu vou me comunicar com o sistema computacional. Então, isso a gente também está muito em voga, os chatbots, né, as interfaces com os sistemas. Então, são assistentes virtuais de chatbots e processamento de informações textuais ou manuscritas. Quando a gente fala de processamento de linguagem natural, a gente se refere a textos escritos, e quando a gente fala de processamento da fala, é a produção do aparelho fonador. Ontem mesmo, como eu falei, estava nessa consulta com o médico otorrino, ele disse que a esposa dele é fonoaudióloga, e estava justamente vindo um paciente de Angola, que eles têm também um sistema computacional que fazia todo um software específico, que é o Speech Easy, e com treinamento, e com um dispositivozinho também. Esse paciente é de Angola, ficou fazendo treinamento por sessões de fonoaudiologia à distância pelo Skype, né? E agora que vai poder, então, fazer para problemas de gagueira, enfim, e agora que vai poder, então, trabalhar mais especificamente com esse aparelho e continuar com as sessões por Skype. Então, o que é interessante também falar, é claro que também tem muitos algoritmos, muito conhecimento envolvido, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a computação está muito envolvida também no que a gente chama das tecnologias de informação e comunicação. A comunicação é chave também na computação. Ou seja, só essa comunicação através do Skype também já está sendo usada em saúde. Então, a gente, não, o Skype só usa para falar, sim, mas pode ser usado também para vários propósitos, inclusive para questões de saúde, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter pego esse exemplo que eu ia usar hoje, aqui na palestra. Bom, outros exemplos de chats em hospitais, a Babylon Health, rede britânica de hospitais, processamento da fala no atendimento dos clientes, emprego de processamento de linguagem natural, claro que aí fazendo análise de artigos de revistas e outros documentos para sumarizar. Então, também os profissionais são premidos por tantas demandas, pouco tempo, então, seleciona, o próprio sistema de inteligência artificial pode selecionar artigos e depois colocar ferramentas de linguagem natural, processamento de linguagem natural, para fazer também a sumarização, qual é o texto, que é a informação vital que está ali naquele artigo. Aí o médico pode chegar à conclusão, esse artigo está tão, realmente me interessa, vou ler o artigo completo, assim por diante. Então, é uma área também que nós trabalhamos, tem um aluno de mestrado que trabalha nessa área, e já tivemos outros também, uma área bem importante. Bom, nós sabemos também que a saúde, até eu me referi no início, é um mercado muito promissor para a inteligência artificial, tem grandes volumes de dados, Big Data é fundamental também, e também as próprias despesas com saúde atingiram 10% do PIB mundial
em 2014. Então, é muito dinheiro envolvido. E é claro que tem a questão também econômica, mas tem principalmente a questão de que, com tecnologia adequada, pode-se reduzir custos e se pensa, né, de novo aqui no caráter humano, que essa saúde possa chegar a mais pessoas de uma forma melhor, mais efetiva e por menor custo. Bom, aí a gente chega algumas pesquisas na área de saúde feitas pela universidade. Então, nós temos nas áreas de computação gráfica, aprendizagem de máquina e mineração de dados, desenvolvimento de aplicativos móveis, desenvolvimento tecnológico em áudio e vídeo, bioinformática, modelagem de processos, engenharia de software, otimização. Eu vou citar somente algumas para ter um tempo também de apresentar o nosso workshop e também ficar aberto a perguntas. Bom, é claro também que muitas dessas... muito ligado, obviamente, à saúde, essa questão da atenção nos próprios hospitais. Então, nós podemos também dividir essa questão na assistência e também na questão do ensino e da pesquisa. Então, algumas atividades de pesquisa mais relacionadas à assistência, ensino ou à pesquisa em si. Bom, assistência, o que nós podemos ter? Sistemas de apoio à telesaúde e telemedicina. Então, o programa telesaúde é muito importante, até no sentido de também ter um segundo diagnóstico. Então, às vezes também pessoas que estão em áreas remotas, que não tem um especialista na área, pode ter um clínico geral, faz já um levantamento prévio de algumas características de problemas do paciente, mas consegue uma segunda, uma terceira opinião de especialistas que estejam fora. Isso também se aplica também para a própria telerobótica, né? A verificação e disseminação dos aplicativos médicos, aplicativos móveis e ambientes inteligentes para apoio na decisão, modelos preditivos de diagnóstico e assim por diante. Então, nós temos um trabalho muito interessante que foi feito pelo professor Walter Hösler, é o laboratório do projeto em áudio e vídeo, em colaboração com a Santa Casa, né? Que é o hospital ligado à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, para fazer todos os recursos computacionais no ambiente cirúrgico, né? Permitindo, então, justamente mais acesso para uma segunda opinião e várias questões relacionadas a uma telesaúde à distância. O projeto Mobile Care também na assistência, ou seja, com aplicativos, como que a pessoa pode estar medindo pressão, batimentos cardíacos, enfim, com seus aplicativos e tendo o melhor controle de sua saúde. Então, isso também hoje em dia tem muitas pulseiras que permitem isso também, isso está muito em voga, e também a chamada internet das coisas, ou seja, como que dispositivos ou e-health também, a medicina digital, como que dispositivos ligados ao paciente podem gerar informações e que possam ser usadas por pessoas ligadas ao sistema de saúde. Isso é muito importante, por exemplo, também a gente sabe que a população no mundo inteiro está ficando cada vez mais idosa. Muitas pessoas, as famílias têm dificuldade de ficar com a pessoa idosa em casa. Algumas pessoas também têm dificuldades, próprias pessoas idosas, de morar com cuidadores. Então, eventualmente, em alguns casos, né, com esses dispositivos, gerando vários dados, parentes, médicos, profissionais podem estar mais tranquilos, sabendo que o seu pai, sua mãe, idoso, está sozinho, mas que ele está vendo como o paciente está, o parente, e também pode ser usado até como uma simples webcam também, processando também quando se vê um evento mais traumático, etc. Vou passar. Com doenças de pele também, para reabilitação de pacientes. Claro, também se pode usar muito na método de aprendizagem de máquina para treinamento de modelos de classificação e regressão aplicados como apoio à clínica médica. Então, justamente para tratamento de fármacos, eu vou saber se esse fármaco é adequado para pessoas, o tratamento A, B e C, vou fazer um estudo, né, randomizado, e posso fazer um método de classificação para ver exatamente qual tipo de tratamento eu vou indicar com o sistema de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para um paciente que está chegando aqui, que é o que está com a interrogação, né?
Aqui também uma coisa interessante, eu também me referi nisso na própria entrevista, como que um próprio sistema de... Às vezes a saúde, claro que, de uma certa forma, são bons profissionais com bons conhecimentos, o mais importante é o paciente chegar no médico, o médico dar um tratamento adequado, ter os medicamentos, o paciente ter que ter recursos para pagá-los, eventualmente, né? Mas se a gente for falar do sistema público, como eu me referi antes, há casos que a pessoa leva 1 ano e meio para uma consulta aqui. Obviamente, ela talvez já tenha se curado, já tenha pego outras doenças, voltado a se curar. 1 ano e meio, em caso de saúde, é muito tempo, é um absurdo, né? Ou seja, mas um simples sistema também de otimização, de ver as demandas da sociedade, das pessoas, com os serviços médicos no hospital, no serviço de atendimento à saúde, pode ajudar muito a diminuir esses tempos que as pessoas vão levar para chegarem realmente a terem esse atendimento. E com isso, vários casos podem ser melhor equacionados, né? Então, um sistema de alocação de horários de consultas pode ser muito útil. Outra área também muito importante, como eu já me referi, a questão de imagens médicas, né? O professor Jacob Charkansky, que lidera essa pesquisa lá, até para detecção de câncer, etc. E no ensino também, que também tem a ver com o título da palestra, temos a sala cirúrgica inteligente, que pode ser muito útil no ensino, sistemas de multipresença para a educação continuada, então várias pessoas podem estar acessando, né, com recursos adequados, aqueles ambientes onde estão sendo feitas as cirurgias. Também o grupo de computação gráfica faz modelos específicos para órgãos que vão sofrer cirurgias no aprendizado dos médicos, isso é muito importante. Tá? A bioinformática também na pesquisa de fármacos. Bom, e aí vamos chegar aqui, falar um pouco também desse evento que eu já me referi no início, que é o Workshop Latino-Americano de Neurociência Computacional, que vai acontecer no Hotel Plaza São Rafael, já definimos essa semana, inclusive, o local. As datas são de 22 a 24 de novembro. As áreas principais são neurociência, neuroengenharia e inteligência artificial. Os valores de inscrição são bastante reduzidos, bem interessantes, como também a gente faz no hotel, e o financiamento para o evento também está bem menor. Hoje em dia, como vocês sabem todos, o financiamento da pesquisa está bastante complicado, né? Então, é necessário, até para trazer esses pesquisadores dessa qualidade que nós tivemos a felicidade de poder trazer, que tem confirmados, necessitamos também de recurso através das inscrições. Bom, aqui nós temos as áreas principais da neuroengenharia, da inteligência artificial e técnicas relacionadas, e da própria neurociência. Então, claro que não vou me deter em todas essas áreas aqui. Queria falar rapidamente, então, o congresso, como é que esse evento científico são de 3 dias, vários trabalhos foram submetidos, nós conseguimos selecionar trabalhos muito interessantes, basicamente uns 30 trabalhos para apresentação oral, de 10 a 15 minutos, e também teremos 8 painelistas convidados. Então, nós temos, vou citar aqui o professor Francisco Sotos Bayon, da Universidade Autônoma do México, que a base dele vai ser entender os mecanismos do cérebro de conflitos motivacionais aprendidos e inatos, né? Isso é uma questão fundamental também na própria educação, no entendimento do ser humano e da medicina, por sinal, né? O que é hereditário e o que é aprendido. E, às vezes, sempre uma combinação de fatores. Então, ele vai trabalhar muito nessas questões sempre relacionadas ao cérebro. Essa professora da França, Laurence de Villiers, vai trabalhar muito também com a questão da colaboração entre robôs e da ética entre robôs. E como tornar... como trabalhar com as emoções quando nós interagimos com os robôs, né? Então, piadas, empatia de robôs em colaboração, é o que ela vai mostrar. O professor Seng Cheng tem grandes contribuições no entendimento do cérebro também. Ele vai mostrar sequências intrínsecas no hipocampo para navegação espacial e armazenamento de memória.
E esse é o professor Guilherme Sec, pesquisador lá do centro da IBM de New York Heights. Ele vai falar, então, justamente um diagnóstico baseado na fala e prognóstico de desordens neuropsiquiátricas. O professor Antônio Roque é organizador, inclusive também um recado para pessoas que são da área de neurociências. Ele é o organizador da Escola Latino-Americana de Neurociência Computacional, a LASCOM, já há vários anos, que a ideia da LASCOM é um pouco diferente, é complementar ao LOCN, que é a sigla do nosso evento, e eu fico até muito feliz que o professor Roque tenha aceito o nosso convite, porque justamente nós não estamos em competição, nós estamos em colaboração. Então, o enfoque dele é mais para alunos de pós-doutorado, doutorado, que estão trabalhando em neurociência. Ele traz pesquisadores renomados para fazer mini cursos, até trabalhos práticos, assim, científicos mesmo, mais de curta duração, mas então é mais uma escola, e o nosso é mais um evento científico também aberto para a submissão de trabalhos científicos. Então, além de termos também as palestras, talvez tenhamos também painéis e assim por diante, mas quer dizer, mas é um evento de muita qualidade, já existe há muitos anos, e sem dúvida as pessoas vão poder falar com eles sobre os critérios de seleção, etc. Uma coisa também que nós estamos pensando no evento, como nós estamos tendo essa felicidade de trazer vários pesquisadores em instituições renomadas, trabalhando com áreas realmente de ponta, é tentar fazer um certo momento de encontro com eles, de ofertas de possibilidades de pesquisa com eles, de doutorado, pós-doutorado e outras formas também de trabalho no exterior. Então, nós estamos pensando em fazer uma feirinha internacional com super experts em neurociência no mundo. Vamos ver se eles se propõem a isso. Bom, o professor Vinícius Rosa Costa, da Universidade Federal de São João del Rei, vai falar sobre uma prótese neural para um cérebro com epilepsia, para justamente levando em consideração a questão do hipersincronismo no cérebro. Ele é professor de engenharia elétrica, e isso também é uma coisa muito importante. A neurociência computacional, como toda a área da medicina e na saúde, cada vez mais tem interdisciplinar, e a educação também. Né? Então, nós temos pessoas que vêm da física, da engenharia elétrica e da medicina também, é claro. O professor Pedro Chetatsky é professor aqui da neurologia da URGS, vai falar justamente sobre eletricidade no cérebro, passado, presente e futuro, que tudo também são sinais elétricos. Na verdade, são sinais eletroquímicos, na verdade, são processos eletroquímicos que ocorrem no cérebro e muito em cima de sinais elétricos, né? Vai nos dar essa palestra. Temos também em ressonância magnética funcional, uma das grandes autoridades no país, o Dr. Fernando Sendes, da Unicamp, e justamente como que ele vai o imaginamento do cérebro, de cérebros normais e não normais, mostrando as questões de plasticidade através de ressonância magnética funcional. Justamente, e ele é o editor associado da revista sobre epilepsia. Alguns pesquisadores têm muita pesquisa relacionada também à epilepsia. Nós temos também uma grande casa editora, é a Springer. Os trabalhos especificamente de neurociência em computação vão ser publicados pela Springer. Temos o apoio da International Brain Research Organization, melhor dizendo, a IBRO, e também tivemos agora a confirmação do financiamento da CAPES. Então, claro, não foi tudo que a gente pediu, mas com o que nos deram e mais o aporte das inscrições, acreditamos que teríamos condições de fazer um grande evento. Bom, algumas conclusões. Alguns benefícios da IA: ajudar médicos e os profissionais de saúde como um todo, é claro, na melhora de diagnósticos. A minha esposa é da professora Márcia Figueiredo, da Faculdade de Odontologia. Nós temos também desenvolvido vários trabalhos em comum, jogos assim, educativos para higiene bucal, e foi o chamado Dentino, e outros trabalhos também, como visita de campo, como aplicativos para melhorar a visita de campo. Então, na verdade, a gente fala medicina, mas também é área de saúde como um todo, né? Prever a disseminação de doenças, personalizar tratamentos, e um grande
investidor, o Vinaldo Costa, justamente que cunhou essa expressão em 2014, doutor algoritmo, ou deixou mais famosa, pelo menos, disse que a tecnologia irá reinventar a saúde como a conhecemos. É inevitável que no futuro a maioria dos diagnósticos, prescrições e monitoramento dos pacientes, que ao longo do tempo pode ser aproximadamente 80% do tempo total dos médicos existentes, seja substituída por hardware, software e testes inteligentes. Então, não se está falando de eliminar os profissionais de saúde, mas como é que as tecnologias podem qualificar o trabalho deles. Claro que, como tudo na vida, eventualmente algumas profissões, mesmo no setor de saúde, vão desaparecer. Isso é possível, mas não necessariamente é o que a ciência está procurando. Então, mais uma vez, grato aí pela atenção, pelo convite, e fico à disposição das perguntas. Muito obrigada, professor. Com essa quantidade de dados, né, vamos ver como, em poucos minutos, né, quem quiser fazer alguma pergunta, que talvez temos várias, estamos aqui de diferentes áreas, então, quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, pode avisar. Eu pedi que a pessoa se apresentasse também, qual é a área e tudo mais, o nome e a área, para a gente se contextualizar. Boa noite a todos. Eu sou estudante de gestão em recursos humanos, aqui na Unicinos, e o que me chamou a atenção foi que esses dados ele vai fornecer um diagnóstico, né, pelo que eu entendi. E ele também vai dar o nome do fármaco, né, o nome da medicação que aquele paciente poderá tomar. Nós sabemos que a indústria farmacêutica ela é grande e que muitas medicações só têm um nome e fantasia diferente, porque o fármaco, na verdade, é o mesmo. E ele também disse que vai ser uma personalização de tratamentos. Então, eu fico pensando assim, como que vai ser? Então, vai ter que ser unificado isso, né? O nome da medicação, por exemplo. Eu não sei se talvez pegar 3 perguntas. Qual era mesmo o nome? Rúbia. Rúbia, tá. Mais alguma pergunta? Claro, se não tiver mais, eu faço aí, vou respondendo. Eu fiquei pensando isso dos 4 em 5 dá certo o diagnóstico. Eu pensei, isso é um 20%, não é muito alto naquele caso risco? específico? Sim. Tá, essa é a minha pergunta. Eu também tenho. Também. Eu acho que no começo da sua fala, o senhor disse que, e também depois reforçou a questão da otimização e da qualificação do trabalho do médico, e que isso poderia, até no sistema público de saúde, facilitar e aumentar alguns processos. Mas essa questão ética de como assegurar esse acesso para todo mundo, para que essa tecnologia não se torne mais um ingrediente para desigualdade, ou seja, cada vez quem menos precisa tem menos acesso a essa alta tecnologia de diagnóstico e tal. Claro. Bom, são perguntas bem interessantes. Vou começar aqui pela Rúbia. Aí também essa questão, como também é do João, tem a ver muito com a própria questão do mundo que nós vivemos, da sociedade capitalista e a questão também que as empresas visam lucro, né? Às vezes também é de uma forma até inadequada ou exagerada também, né? Então, muito se pode fazer também, como aquele caso dessa pesquisa que está sendo desenvolvida na universidade, no sentido de, eventualmente, indicar melhores fármacos, né, para certos pacientes, para certas doenças, né? E aí tem esse ponto de César, olha, mas eventualmente tudo é a mesma coisa, só com nomes diferentes, e sempre é o mesmo laboratório que está ganhando todo o dinheiro, né? E até que ponto há realmente interesse de baixar os custos ou com medicamentos genéricos. Então, a gente sabe muito bem também a própria questão da quebra de patentes, é toda uma briga, às vezes abrem, quebram patente, às vezes não quebram, quer dizer, há muito interesse econômico por trás. Então, é claro que, de uma certa forma, talvez as próprias tecnologias de inteligência artificial consigam
dá boas soluções do ponto de vista médico, até uma boa ajuda, mas como que essas questões também vão ser levadas em consideração pelos laboratórios ou pelos próprios médicos, quer dizer, até que ponto... Claro que o sistema também poderia dizer, digamos que tenha 3 tipos de soluções, né, de tratamentos, de terapias para uma certa doença. Eventualmente, uma, sei lá, vai curar 100%, outra cura 90%, outra cura 80%. Mas se eventualmente aquela que cura 80% é muito mais em conta e do ponto de vista epidemiológico seria mais interessante, quem que vai tomar essa decisão? Tá? Se for realmente um paciente privado, talvez ele vai querer, e como a pergunta do João, as questões éticas, né? Até que ponto essas tecnologias não vão só melhorar mais, vão chegar melhor para aquelas pessoas que têm mais dinheiro. É um risco, então sempre a gente tem que estar muito envolvido com questões éticas da sociedade capitalista, mas também muito de investimentos, quer dizer, uma sociedade como no Brasil também, que agora reduziu drasticamente os investimentos em ciência e tecnologia, a níveis praticamente da metade do que era praticado há 2 anos, inclusive também um convite a que todos participem de uma marcha contra os cortes da ciência, tecnologia e na educação, que vai ocorrer agora no sábado, às 11 horas, no Museu do Expedicionário, promovida pela Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. É fundamental, porque eu dei uma palestra também na própria reunião anual da SPPC em Belo Horizonte, uma pergunta que me fizeram aí, exatamente essa, quer dizer, até que ponto isso não vai privilegiar mais aqueles que já são privilegiados? Como evitar isso? Mas então, a nação teria que se envolver mais, investir mais, visando a população como um todo, não só para aqueles que podem pagar. Então, as tecnologias são fantásticas, mas tem que o próprio homem saber muito bem como usá-las adequadamente. Aí que também vem um pouco o risco da inteligência artificial forte, né? Quer dizer, até que ponto uma máquina que seja tão inteligente quanto o ser humano e que venha a ter uma certa consciência, ela vai realmente estar querendo beneficiar os humanos ou ela própria? E são questões muito interessantes que se colocam. E quanto à questão da professora Rubia também, isso é um trabalho inicial, digamos, de 4 sobre 5 diagnósticos, pode ser uma ajuda importante, mas também pode se desenvolver melhores resultados, mas também a gente não está ainda no ponto de delegar para o sistema que dê todo o diagnóstico. Então, muitos desses sistemas também são muito usados para o ensino também. Porque, justamente para modelar, isso que é interessante na inteligência artificial. Para modelar um sistema de aprendizado automático, eu tenho que entender melhor o problema, modelar o problema de uma certa forma para ver realmente que resultados que ele vai dar. Às vezes também o próprio médico estudando esse tipo de trabalho e vai ver, não, isso realmente, esse fator por dobra cutânea eu não tinha levado em consideração. E como realmente faz o efeito da dobra cutânea no resultado final, por exemplo. Então, isso também é muito interessante dos modelos computacionais ali. Eram 8 atributos. Eu tiro, por exemplo, um atributo, esse, por exemplo, dobras cutâneas, e vejo o resultado. Eu vou ter 4 sobre 5 corretos, vou ter 3 sobre 5 corretos. Numa dessa, eu tiro um fator e tem quase a mesma taxa de acerto. Né? Não sei se eu respondi as perguntas. Só mais uma questão. Claro. O senhor falava ali de gravar bem também. Outra preocupação também é a questão do médico profissional do médico, né? Porto Alegre, por exemplo, agora teve a instalação de, não sei muito bem o nome, mas as consultas oftalmológicas à distância, né? O próprio Conselho de Medicina veio em cima e disse que não era um exercício legal da medicina. Como que isso também é levado em conta, né? E também pensando em alguns casos específicos, essa questão de dividir o diagnóstico, eu acho que, se não me engano, em São Paulo, que tem um projeto na USP que é em parceria com o Nordeste, onde eles fazem um diagnóstico compartilhado, mas que lá no Nordeste, sim, sempre tem um médico, tem a figura humana presente do médico, né? Claro. Mas como lidar isso com a questão profissional, né, do médico? Daqui a pouco o médico que não vai ter uma formação, que vai para o interiorzão, vamos pensar assim, né? Não tem uma formação tão boa, porque ele vai ter sempre esse suporte de background para fazer os diagnósticos e os tratamentos, né? Sim. Sim. Que sabe, melhor você responder. Pergunta se mais alguém tiver. Bom, professor, meu nome é Jonas, eu sou mestrando em filosofia, e o senhor citaste antes da professora Sofia, né? Não sei se o senhor sabe, nós temos aqui uma espécie de mini laboratório onde a gente já tem um eletroencefalograma. Devo visitá-lo em setembro ainda. Isso, exatamente.
eu gostaria de ver, assim, o senhor falou muito de questão de investimento, de dificuldades econômicas para a pesquisa, mas eu gostaria que o senhor trouxesse para nós um diagnóstico, assim, da questão realmente do interesse em pesquisa nesse sentido, mais interdisciplinar, ou seja, a partir do momento em que os campos específicos elas estejam dispostas a aprender outros conhecimentos difíceis, conhecimentos técnicos, né? Como o senhor percebe se as dificuldades né, de conhecimento, dificuldade às vezes do nosso estudo, que não é uma beleza, né? Como que o senhor vê o diagnóstico do Brasil, se isso vai implicar talvez num resultado mais demorado, um resultado não tão bom quanto de outros países, né? Que talvez não esteja vinculado simplesmente a dinheiro, né? Que seja intimamente vinculado mais à questão realmente da disposição das pessoas de querer ir atrás, né? De muitas vezes ter que tirar do próprio bolso, né? Aquela ajuda, né? Investir em si mesmo, nós vemos, né, nessa questão de comprar livro, mas até que ponto nós não estamos herdando um problema, né? Para conseguir avançar nas pesquisas, né? Como o senhor vê... Herdando de quem? Herdando de quem? Oi? Herdando de quem? Não, dessa nossa própria, né, dificuldade de ensino, né, o senhor não percebe assim, uma certa dificuldade em a gente aprender termos técnicos, assim? Como o senhor vê isso dentro das universidades, dos cursos? Sim. Mais alguma pergunta? Em função do tempo. Então acho que a questão do tempo eu vou tentar responder essas perguntas. E, igual também tem aqui no e-mail, qualquer pergunta fica à disposição no e-mail, até para quem está online, né? dante.barone@gmail.com, terei o maior prazer em responder outras perguntas, enfim. Essa questão que o João colocou também é muito interessante, de uma certa maneira, a gente já tinha um pouco tocado nisso. É o acesso, quer dizer, uma coisa, o que a tecnologia pode fazer e como que a gente vai usar essa tecnologia. Então, por exemplo, nesse negócio, nessa questão do exame de olhos, por exemplo. Então, supostamente, eu acredito nisso, que um atendimento por um bom oftalmologista presencial seria possivelmente melhor do que um diagnóstico por um sistema automático, em princípio. Enfim, as pessoas se sentem mais confiantes até. Só que também tem algumas pessoas em áreas muito remotas que não vão ter acesso ou ao oftalmologista ou ao equipamento que um centro oftalmológico melhor pode ter para certas doenças. Então, é um dilema que a gente fica. Então, por um lado, se poderia também esses aplicativos, a tecnologia permite, que nem eu falei, uma coisa simples, um simples Skype, uma ferramenta de comunicação, permite que uma pessoa melhore seu problema de gagueira, estando lá em continentes completamente diferentes, né? Então, para uma pessoa pode ser realmente útil de passar a imagem do seu olho para um especialista em São Paulo, Porto Alegre e tudo mais, mas também, como foi colocado, eventualmente um médico que só está coletando aquela imagem, que não vai aprender, porque o parecer que está dando sempre o outro. Então, é uma questão, não sei como responder isso. Então, vai muito do bom senso, e se aquele próprio médico está coletando e se interessando e falando com o outro, e se o outro médico também, também a gente tem que falar no ensino também, por isso também eu achei muito apropriado. Não vamos falar somente da saúde, a saúde também está ligada ao ensino e à formação dos recursos humanos. Então, se aquele médico, digamos assim, num grotão, não pode ser que nem uma região do Brasil, num grotão, em qualquer lugar do mundo, só através da tecnologia já consegue a imagem de um olho de um paciente e consegue um diagnóstico bom, ele que tem também que ir atrás e tentar aprender. Então, como que as pessoas vão fazer isso? Realmente depende de decisões da própria sociedade, né? E aí vem um pouco também a questão do Jonatas, a questão do conhecimento, que tem a ver com o que eu estava respondendo. Como fazer para se apropriar do conhecimento? Quais são as maiores dificuldades? Aí também relacionou muito, é um tema que me agrada muito falar da interdisciplinaridade, mesmo porque, como eu falei, estou envolvido em interdisciplinaridade, esse programa que nós criamos, não só esse programa, outras pesquisas também que vários colegas da URGS e de outras instituições também têm essa noção da interdisciplinaridade. Esse mesmo evento que eu citei no ano passado, fiquei muito feliz. Eu fui convidado para um workshop de filosofia,
naturalista, então depois vendo que é naturalista. Como é que esse workshop? Mas é justamente um ramo da filosofia, né? E eu sendo engenheiro, inclusive eu não sou nem computeiro, né? Quando eu fiz faculdade, nem existia faculdade de computação. Gosto muito de humanos, história em particular, mas é muito bom quando essas áreas tentam se abrir para as outras, né? Isso eu citei lá. E justamente o que é importante, e a minha maior experiência com a interdisciplinaridade foi essa, né? Como que pessoas de uma área vão dar valor ao que as outras pessoas conhecem, ao modus operandi, porque cada profissão também tem um modus operandi diferente, mas a gente tem que valorizar isso. Então, na informática da educação, foi quase um problema fundador do nosso programa. Então, as pessoas podiam fazer tecnologia, jogos educacionais, por exemplo, pessoa da educação fazia recursos tecnológicos muito simples. Aí o aluno não se interessava. Aí só a pessoa da computação fazer um jogo, por exemplo. Aí, mas também sem nada de pedagogia por trás. Aí ficava uma coisa bacaninha assim, mas o que o aluno realmente está aprendendo? Isso é um dos pressupostos do nosso curso do programa de informática da educação. Temos que tentar incorporar teóricos da educação, né, no que se está desenvolvendo, conhecimento científico pela área da educação. E justamente aí vem o grande problema da nossa realidade do Brasil, que é também a cultura do Lattes, do Qualis, dos cursos de pós-graduação, que a gente entra tudo em caixinhas. A interdisciplinaridade normalmente não é bem valorizada. Então, às vezes, são justamente nas áreas de fronteira, como são menos pessoas, justamente como são áreas de fronteira, e de uma certa forma mais difícil de ter um número mais expressivo de pessoas e de pesquisa, o índice de impacto é menor. Como o índice de impacto é menor, a qualificação no nosso sistema de qualificação de periódicos é menor, e a pessoa é menos recompensada ao publicar ali. Então, isso é um problema muito sério. Então, ao mesmo tempo, a área interdisciplinar da CAPES é a área que está mais crescendo. Eu tenho um colega lá do PGE, que faz parte da comissão interdisciplinar lá na CAPES, e parece que eles têm, no último semestre, eu acho que foi, 150 propostas de novos programas de pós-graduação, e quando em áreas tradicionais são só 5 ou 10. Então, é a área que está mais crescendo. Então, justamente porque as interfaces estão crescendo. Então, com esse crescimento, esperamos que órgãos de governo atentem para isso, né? Mas, e também do ponto de vista interno, acho que as instituições têm que se abrir também para facilitar, estimular. Então, de uma certa maneira também, quando eu soube dessa pesquisa da Sofia Stein, através do Eduardo Vicentini, me interessei em fazer a visita. Ela ficou muito contente também que nós vamos visitá-los. Mesmo porque, então, como a gente é aluno da computação, a gente pode avançar na tecnologia, nas técnicas que a gente vai usar. E, justamente, outras pessoas podem ter uma visão mais para que aquilo vai ser usado, quais são os limites éticos daquele uso. Então, justamente, eu nunca vejo a computação como completamente descolada das outras áreas da ciência. É uma ciência meio, não é uma ciência fim. Nós temos que nos relacionar com as outras áreas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E no exterior, em particular, claro, que eles também têm uma outra realidade em termos de recursos, eles estão muito mais abertos à interdisciplinaridade. Então, esse próprio evento que eu falei da Academia Finlandesa de Ciências era isso, quer dizer, como botar pessoas da computação junto com pessoas da física, da engenharia, de outras áreas do conhecimento, para tentar, na própria especificação digital, vamos já botar pessoas de diferentes áreas para ajudar a construir esse edital. Depois vai ser público que as melhores propostas que vão ser contempladas, é claro. Então, só que aqui no Brasil, isso é muito difícil. Também, uma das áreas que eu atuo é robótica. Há muitos anos foi criada, inclusive, dentro do CNPq, que é outro órgão de pesquisa muito importante, uma comissão específica para a robótica. Inclusive, eu também tinha participado, um ano antes, com outros colegas, de uma audiência pública na própria Comissão de Educação do Senado para discutir a robótica no Brasil, do ponto de vista mais político, mais filosófico até, e a importância que o país poderia dar para essa área. Foi criado esse comitê de robótica no CNPq, mas teve uma duração super efêmera. Por quê? Porque as pessoas se sentiam muito mais confortáveis sendo engenheiro mecânico para ser avaliado pelas escolas de engenharia mecânica
sendo engenharia elétrica para ser colocada na elétrica ou da computação na computação. As pessoas não deram um grau de confiança para os seus colegas. Não, eu sou da computação, mas eu vou conseguir entender o que um colega da mecânica está fazendo em robótica e vice-versa. Teve vida efêmera, então, e infelizmente com essas vidas efêmeras em propostas avançadas e arrojadas, a gente não vai muito para frente. Nós esperamos que outras luzes, outros tempos, e também às vezes das grandes crises, podem surgir as grandes soluções. Infelizmente, nós estamos vivendo uma grande crise. Tomara que surjam as grandes soluções. Muito obrigado, agradecemos, batendo palmas mais uma vez. Desejamos então um bom retorno. Obrigado, muito obrigado. E ficamos curiosos com a entrevista que aparecerá amanhã. Boa noite, bom descanso a todos. Quem quiser levar alguma publicação, fiquem à vontade. Boa noite. Obrigado.